Deus abençoe o seu dia. Bem-vindos a mais um devocional. Você que acompanha diariamente, é o primeiro devocional do final de semana. Seja bem-vindo. Você que está ouvindo pelas plataformas de podcast e você que está me vendo pelo YouTube, se inscreve nesse canal, ativa o sininho para não perder notificações de novos episódios. Estamos quase chegando ao fim de Gênesis. Hoje é o capítulo 47, é um capítulo mais longo. Eu vou ler a partir do versículo 13. Mas o início deste capítulo é José apresentando Jacó ao faraó, orientando ele de como ele deve falar, que ele era pastor de rebanho, para ter a oportunidade de ficar na terra de faraó. E José foi muito estratégico de mandar ele para uma cidade um pouco mais afastada, para ele não estar ali no meio dos egípcios. E aí a história continua no versículo 13 dizendo assim: José compra toda a terra do Egito para Faraó. Olha isso. Não havia alimento em toda a terra, porque a fome era muito grande. Assim, o povo do Egito, o povo do Canaã, desfaleciam por causa da fome. Então, José arrecadou todo o dinheiro que havia na terra do Egito e a terra de Canaã, pelo cereal que compravam, e o recolheu à casa de Faraó. Quando acabou o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, todos os egípcios foram a José e disseram: Queremos comida, porque o Senhor nos deixa morrer em sua presença só porque o dinheiro acabou? E José respondeu: Se vocês não têm dinheiro, tragam o seu gado. Em troca do gado, eu lhes darei comida. E trouxeram o gado a José, e ele lhes deu mantimento em troca de cavalos, rebanhos, gado e jumentos. E José os sustentou aquele ano em troca de todo o gado deles. Tendo acabado o ano, foram a José no ano seguinte e disseram: Não podemos esconder de meu senhor que o dinheiro acabou e que meu senhor já é dono dos animais. Nada mais resta diante de meu senhor a não ser o nosso corpo e a nossa terra. Porque o Senhor nos deixaria perecer em sua presença, tanto a nós como a nossa terra. Como sempre, a nós e a nossa terra, em troca de mantimento, e seremos escravos de Faraó. Seremos escravos de Faraó. Nossa, que forte isso, né? Dê-nos semente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim, José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porque a fome era extrema, e a terra passou a ser de Faraó. Quanto ao povo, ele o escravizou de uma a outra extremidade da terra do Egito. José só não comprou a terra dos sacerdotes, porque os sacerdotes recebiam uma porção de mantimento de Faraó e viviam dessa porção que Faraó lhes dava. Por isso não venderam a terra. Então José disse ao povo: Eis que hoje comprei vocês e a terra de vocês para Faraó. Aqui estão as sementes, para que vocês semeiem a terra. Das colheitas vocês darão a quinta parte a Faraó. As outras 4 partes serão de vocês, para semear o campo e para servir de alimento a vocês, aos que estão em suas casas e para alimentar os seus filhos. E disseram a José: O Senhor salvou a nossa vida. Que possamos alcançar favor diante do meu Senhor e seremos escravos de Faraó. E José estabeleceu por lei, até o dia de hoje, que na terra do Egito, 1/5 pertence a Faraó. Só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim, Israel habitou na terra do Egito, na terra de Gósen. Nela adquiriram propriedades, foram fecundos e se multiplicaram. Jacó viveu na terra do Egito 17 anos. Assim, os dias de Jacó, os anos da sua vida foram 147 anos. Aproximando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou seu filho José e disse: Se agora alcancei favor diante de você, peço que ponha sua mão embaixo da minha coxa e use de bondade para a fidelidade comigo. Peço que não me sepulte no Egito, mas que eu possa descansar com os meus pais. Por isso você me levará ao Egito e me colocará na sepultura deles. José respondeu: Farei o que o Senhor me pede. Então Jacó disse: Jure para mim.
E José jurou a Israel e se inclinou sobre a cabeceira da cama. Amém. Espírito Santo, fale aos nossos corações, ministre aos nossos corações nesse dia, nos ensine aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Queridos, como José foi forte, né? Pensa, José não só perdoou os irmãos por toda a maldade que eles fizeram, mas também restituiu, abençoou os irmãos. Colocou os irmãos na terra de Gósen e deu para eles terra, trabalho, comida, prosperidade. Olha o que o perdão é capaz de fazer nas nossas vidas, né? Quando a gente se libera de todas as amarras, todas as prisões, a prosperidade, ela nos acompanha. E eu não tô nem falando de prosperidade de dinheiro, sabe? Porque prosperar tem muito mais a ver com você dar frutos para o reino, né? E esses dias eu ouvi do pastor Fábio aqui da Igreja do Nazareno de Sumaré, ele fala assim, o que não é um fruto a não ser um casulo de novas sementes, né? Imagina um fruto, um mamão. Quando você parte o mamão no meio, tem um monte de sementinha. Aquele fruto é um casulo de novas sementes. Quanto que você liberando o perdão, você passando por cima de coisas inúteis que às vezes você está carregando, você não passa a dar frutos para o reino. E esses frutos podem ser novas sementes de novos frutos. Bênçãos que você pode dizer e fazer para alguém. Assim como José teve essa estratégia, né? Um tempo de seca e fome extrema naquela terra, ele foi estratégico para primeiro trocar gado por alimento e depois, quando o gado acabou, ele comprou terras em troca de alimento. Ou seja, o Egito, né, o rei do Egito, ele tomou posse de toda aquela extremidade de terra. E sabe, José foi muito estratégico. A primeira é que, apesar de ele ter trazido a família, ele não quis deixar a família lá no meio do Egito, ele deixou nessa cidade de Gósen, porque ele não queria que a família fosse corrompida com todo aquele paganismo daquele lugar. Sabe, isso é uma lição para nós também. A gente tem que ter cautela com os lugares e as pessoas com quem a gente se relaciona, com as escolhas que a gente faz, coisas que talvez não é para nossa história, nem para nossa trajetória, o quanto nós vamos nos afastar ou nos aproximar disso. O Jacó, apesar dele não apoiar o paganismo e tudo que acontecia ali naquela terra, ele não deixou de ser bênção para aquela terra, ele não deixou de abençoar Faraó. Jesus também fez isso, não é mesmo? Eu sempre gosto de pensar em Jesus quando eu estou lendo José. Jesus, ele não apoiava o pecado, mas a bênção de Jesus era um convite ao arrependimento. Era uma atração àquelas pessoas a caminhar com ele, a ter uma nova vida, a tirar o velho para trás, a largar a maca para trás e andar, não é mesmo? Então, se você está em alguma situação que às vezes está difícil conviver com uma pessoa, com o ambiente, não deixe de ser bênção na vida dela. Não deixe de orar, não deixe de fazer o que Jesus faria, queridos. Se pergunte isso durante o seu dia. O que Jesus faria nessa situação? Haja com as pessoas da mesma maneira que Jesus agiria. É fácil? Não. Mas é um exercício diário e é por isso que a gente faz devocional todo dia. Que é pra gente se encher de Deus no nosso dia e pra gente buscar ser mais parecido com Ele. E por fim, a terceira lição para mim disso é quem é filho do reino não se deslumbra com os tesouros da terra. A gente não se deslumbra, a gente não fica, sabe, encantado com tesouros do mundo. Eu desejo o tesouro do céu. Eu desejo o meu maior tesouro, que é encontrar com Jesus nas regiões celestiais. Sabe, isso é o que verdadeiramente importa. Quantas vezes você luta para ter coisas, ter dinheiro, mas se você tivesse que pegar um caderninho e escrever os melhores dias da sua vida, os dias mais felizes da sua vida, certamente não teve nada a ver com dinheiro. O dia que talvez você encontrou o seu amor, o dia que seu filho nasceu, o dia que você
teve um momento feliz de mesa com a sua família, uma lembrança positiva dos seus pais, dos seus avós, dos seus primos. Tem nada a ver com o dinheiro. Então, queridos, que o nosso olhar esteja para o nosso verdadeiro tesouro. E que a gente seja bênção por onde a gente andar, com cautela, sendo o mais parecido com Jesus possível. E eu quero orar por você. Deus, obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada por mais uma oportunidade de estar na sua presença. Obrigada, Pai, por esse devocional aos fins de semana. Eu vejo os passarinhos cantando, o sol nascendo, e que o Senhor possa derramar toda essa paz e essa alegria sobre o coração de quem está ouvindo esse áudio. Que essa pessoa seja tocada hoje pelo Espírito Santo, seja fortalecida e guardada, renovada. Renova as forças, Senhor, dessa pessoa. Que ela possa se ver como frutos, Deus, como casulo de novas sementes. Que ela tenha desejo de dar frutos para o reino, Senhor. Que a boca dela seja canal de bênçãos, palavras doces saiam da boca dessa pessoa. Para falar histórias de Jesus, para compartilhar histórias que ela tem aprendido aqui. Que o Senhor tem ministrado ao coração dela. Pai, que essa pessoa seja uma bênção por onde ela for. Que o brilho de Jesus nela constranja as pessoas, que elas busquem. Quem é esse Deus? Me apresenta a Ele. Pai, eu peço que alargue as nossas fronteiras, nos dê mais oportunidade de falar do Senhor, Pai. Que a Tua mão caia sobre nós, nos livra do mal e nos abençoa. Amém.